Hello! E aí? Tudo bem, mestre? Tudo. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tudo Tá me ouvindo bem? Tá chegando bem o som? tranquilo. E Que você bom, aí? que bom, perfeitamente, perfeitamente. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Não deixe de acompanhar também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, WeCast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá, por exemplo, você encontra os nossos colunistas: o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 19 de setembro de 2020, edição de número 177 dessa série de entrevistas que começamos em março. Já passaram por aqui 176 personalidades importantes, falando sobre os mais variados temas e todos eles, claro, importantes. Hoje não é diferente. Daqui a pouco ele vai ajeitar o celular ali. Tá caindo. Daqui a pouco você ajeita. Mas eu vou ter a honra aqui de bater um papo aqui com o mestre. Ele que é formado em Ciências Contábeis, Economia e Psicologia, é Senior Coach com certificação internacional pelo Integrated Coach Institute, foi colunista nas rádios Bandeirantes, Band News FM, Rádio Sul América Trânsito, Rádio CBN e Rádio Eldorado. O que podemos aprender com os gansos? O seu best-seller, que foi também lançado em Portugal e na Coreia do Sul. Alexandre Rangel, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Obrigado a você, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora falando contigo. Você sabe que eu te ouço. Eu comecei a ouvir o audiobook faz muito tempo, deve ter, sei lá, uns 15 anos por aí. Eu falei, cara, eu preciso descobrir quem é esse cara, ele é Alexandre Rangel. E eu memorizei, cara, não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas aquela parábola sua lá, daquela reunião na carpintaria, entendeu? Eu acho sensacional. Que honra falar contigo, viu, Alexandre? Muito prazer também, muito bom. Você fala de onde, nesse momento? Eu estou aqui em São Paulo, né? Eu sou de Recife, né? Pernambucano, e vim para cá, para São Paulo, em 1983. Eu vim transferido por uma empresa multinacional, que eu era gerente. Sim. E aí vim de Recife para cá e aqui fiquei. Né? Virou um executivo. Um executivo. Aí depois de muitos anos de executivo, aí resolvi sair da carreira corporativa e fui fazer coaching, né, de executivos. Mas e terminei fazendo também a faculdade de psicologia. A economia veio antes. Primeiro eu fiz ciências contábeis. Minha carreira é um pouquinho cheia de curvas, né? E é interessante isso aí, porque tem muita gente que, quando está começando a vida profissional, se preocupa muito com uma carreira, né? Se preocupa com um caminho a seguir, como se fosse aquele, e fica com muita dúvida. Sim. Né? Você pega uma pessoa com 18, 20 anos, a pessoa fica até assim com angústia, porque não sabe para onde vai, né? Então, se pegar o meu caso, por exemplo, eu cito muito nos meus trabalhos de coaching, de carreira, né? Eu fiz primeiro Ciências Contábeis na Católica de Pernambuco, depois fiz Economia, também na Católica de Pernambuco, depois vim para São Paulo com essas duas faculdades, né? Trabalhei na área administrativa financeira. Aí trabalhei muitos anos na rádio, como você falou, né? CBN, Eldorado, Bandeirantes e tal. Por conta disso, adquiri o registro de jornalista, né? Sim. Por fim, psicologia e coaching. Então, lá são 5 aptidões, né? 5 formações que tem, e que agora já, né? Nos últimos 10 anos,
que eu estou trabalhando, então, exclusivamente como coaching, como psicólogo e consultor aí de empresas na área de gestão de pessoas. Que Mas eu legal. acho que é importante isso aí, viu? Claro. Porque muita gente tem uma certa dificuldade de entender, né, assim, a desnecessidade de se vincular logo numa carreira que ele queira ir e tal. Acho importante a pessoa entrar numa faculdade, adquirir aquele conhecimento universal da universidade e, a partir daí, a vida segue. Claro, Né? Tem vários exatamente. cursos Sem para dúvida. fazer, várias experiências. Né? Sem dúvida. Um abraço aqui para o grande Marco Bianchi, acompanhando a gente aqui. Grande abraço. Você é pernambucano, lá você, fugindo aqui um pouquinho da nossa pauta, mas você torce por Sport, Náutico ou Santa Cruz? Náutico. Náutico? Náutico. Náutico. O Náutico tá na segunda, não tá? Apesar que eu sei que tá, porque meus irmãos lá, eu estou em São Paulo, minha família é toda de Recife, né? Então eles que vão mais aí, acompanham mais o futebol lá. Mas eu não acompanho muito, não. Tá com quantos livros publicados já, o Alexandre? Acho que são 7, viu? 7 livros. 7. Todos eles na área de gestão de pessoas, de liderança, né, de trabalho em equipe. O teu cartão postal é o que podemos aprender com os gansos, né? Isso, esse livro ele é interessante porque ele é, na realidade, uma coletânea, né, de programas de rádio que eu fiz na Rádio Bandeirantes, né? Onde eu comecei a gravar e armazenar todas as mensagens, e eu percebi que você falar, né, de gestão de empresa, né, ambiente de trabalho, no rádio, né, é difícil você propiciar algum ensinamento. Sim. Né? Então, um caminho que eu comecei a buscar, e acho que acertei, foi através de parábolas, né? Feito essa da carpintaria. Curtas, né? Também, né? Eu acho que... Muito curtas, 1 minuto. Né? Então, uma experiência bacana assim, de vida para mim foi transformar, às vezes, né, uma fábula que você pega, tem 2 páginas de texto, e resumir aquelas 2 páginas em 1 minuto. Quando foi que esse livro saiu? 2003. Faz bastante tempo. Podemos considerar você um cara visionário? E por que eu digo isso? A gente hoje vive num mundo da internet, onde tudo é rápido, onde as pessoas não assistem vídeos longos, não leem coisas grandes, infelizmente, também. Gostam de coisas curtas. Você, ao trazer essas parábolas em 1 minutinho, assim, de certa forma, foi visionário, né? Você. Não deixa de ser, né? Mas, olha, eu vou ser justo, né? Vou ser justo como um diretor de uma dessas rádios, né? Aí eu vou tirar o visionário e colocar uma coisa mais racional, né? Ele disse o seguinte: olha, Rangel, você está começando a trabalhar no rádio. Isso foi na minha primeira rádio, acho que foi Rádio Eldorado, né? E ele disse: o rádio tem que ter uma mensagem muito enxuta, muito curta, né? Porque se um ouvinte está num carro, né, e passa uma pessoa com um cachorro, né, passa uma mulher bonita, seja o que for, ele que está ali no carro, ele já vai olhar e já perdeu aquele comentário que você está fazendo. Então, você não pode ser muito longo, porque isso aí vai tirar, né, a qualidade da audiência aí que você vai ter. A pessoa não vai entender o que você disse. Então, eu acho que o visionário, na realidade, encaixa. Porque hoje tem o podcast, né? Tudo vai na linha dos 30 segundos, né? Em 30 segundos você faz uma mensagem, né? Exatamente. Mas a rigor, o mérito aí da concisão tá desse diretor da redação, que ele disse para fazer em 45 segundos, entendeu? Uma mensagem que tenha início, meio e fim. E para mim foi um grande desafio, foi muito bom.
De onde você tirou o título? O que podemos aprender com os gansos? É uma das metáforas. Sim. Né? Então, foi o próprio... Quando você vai fazer um livro, uma das preocupações é com a capa, com o título. Né? Então, na época, a gente usou um sistema de e-mail, com família, com conhecidos e tal, e colocamos várias sugestões de títulos. Né? E um dos títulos sugeridos pela editora, a editora original, a editora Panda original, foi para gerar uma curiosidade, né? Uma frase que seria o título do livro e o título de uma das metáforas, né? Que ficou sendo a primeira metáfora do livro. O que podemos aprender com os gansos. Né? Então, isso aí foi a origem do título do livro. A minha predileta, você tem aí de memória para falar para a gente? Aí, Olha, eu tenho mais ou menos, viu? Porque é uma carpintaria, né? Onde você tem o martelo, você tem o serrote, você tem a chave de fenda, você tem... E cada um tem a sua habilidade, a sua necessidade na confecção daquela obra, daquele móvel, né? Então, não tem um isoladamente que possa fazer o trabalho por completo. Né? Então, a metáfora, ela abrange, né, a necessidade de juntar as habilidades, né, das várias pessoas em uma equipe, que seria uma serralheria, com as suas ferramentas, e usando cada uma das ferramentas no momento adequado, você tem, então, aquele móvel, você tem a obra pronta na confecção. Então, a metáfora, no fundo, na essência, é isso aí. Eu acho que a mensagem muito importante que ela traz também é a de não ficar apontando os defeitos dos outros, valorizar as qualidades, entendeu? Eu acho que essa é uma mensagem muito forte, muito importante dentro dela. Perfeito. Tem você falando em metáfora, eu acho que a mais importante de todas, né, que eu considero, é a história, né, de um rei, né, que ele tinha 3 perguntas que ele se fazia e não encontrava a resposta. Né? E as perguntas que ele se fazia era: qual o momento mais importante da vida? A segunda questão era: qual a pessoa mais importante da vida? E a terceira questão, né? Qual a tarefa mais importante a ser feita na vida? E ele, durante anos e anos no reino, ele conversava com as pessoas e procurava saber a resposta para essas 3 perguntas. Né? Até que um dia encontrou um sábio numa montanha, né, e fez as 3 perguntas para o sábio. E o sábio respondeu, dizendo o seguinte: que a pessoa, o momento mais importante da vida é o momento presente. A pessoa mais importante na vida é a pessoa que está na sua frente. E a tarefa mais importante é fazer essa pessoa feliz. Né? Então, eu acho muito bacana, né, a mensagem dessa palavra, dessa história, e ela se aplica a muitos momentos na vida da gente. Principalmente, eu uso isso muito na área comercial. Né? Onde a gente lida muito com vendedores, lida com pessoas, né? Ou num hospital, em qualquer situação de prestação de serviço, onde você, na realidade, está com um ser humano ali e muitas vezes ele não entende o papel dele. Né? Que quando você está junto com ele ali, o principal ponto dele, na realidade, é tentar fazer aquele momento importante, né? Considerar você que está na frente dele e fazer você feliz. Imagina como seria o mundo aí se todo mundo adotasse uma filosofia dessa, né? Seria muito bacana. Exatamente. Tony do Paiaiá, lá em Salvador, ouvindo a gente. Clevison Viana.
Grande Clebson. Clebson Viana está aqui também acompanhando a gente. Agora, me diz o seguinte, o que você viu durante esse teu período de executivo que te fez aí a focar no trabalho de coaching? Eu acho que é uma tendência, né, que o ser humano tem de encontrar, pela experiência que ele vai seguindo na vida, né, qual aquela área, aquele tipo de trabalho que dá mais prazer, né? Então, o que é que aconteceu? Eu trabalhei no mundo corporativo, Sim. que era uma multinacional. E nesse trabalho corporativo, eu ingressei na área de recursos humanos, na área de RH. E comecei a lidar, então, com muitos diretores, muitos gerentes, e perceber a dificuldade que essas pessoas tinham de adotar um comportamento adequado para o seu cargo. Então, muitas vezes a pessoa é promovida de um técnico, então é um advogado. Então, ele é tecnicamente uma pessoa muito competente. Ou ele é um engenheiro, tecnicamente ele é muito competente como engenheiro. Então, ele é promovido de técnico para gestor. E aí ele deixa de ser um técnico nota 10, que foi o que fez ele ser promovido para gestor, e passa a ser gestor nota 3. Então, ele faz isso aqui na balança da profissão dele. Deixa de ser um técnico nota 10 e passa a ser um gestor nota 1, nota 2. E aí eu comecei a observar a necessidade dessas pessoas de terem um auxílio de ajuda aí, de comportamento, para que ele começasse, na realidade, a crescer na função gerencial de nota 2, nota 3, até nota 8, nota 9, aprendendo uma coisa que ele nunca teve oportunidade de aprender, que é gerenciar pessoas. E me entusiasmei demais com esse trabalho. Tanto que eu larguei o treinamento na área corporativa e resolvi montar o meu escritório como consultor para ser um consultor de gestão de pessoas. E aí entrei na área de coaching executivo. Agora, Alexandre, existe muitos coaching, várias áreas por aí. Você fez uma pesquisa para com isso também fazer um trabalho diferenciado e, na tua visão, o que o diferencia desses demais? Olha, não é nem a minha visão, é a visão dos meus clientes. Sim. Né? Então, o que é que eles apontam como um diferencial? Primeiro, a experiência profissional. Né? Então, ele está falando com uma pessoa que tem mais de 30 anos de vida profissional, corporativa, lidando com executivo. Então, são 30 anos de experiência. O outro ponto, a formação eclética. Então, você está falando com uma pessoa que tem 5 formações. Então, é um economista, é um contador, é um jornalista, é um psicólogo, é um coach. E isso dá uma gama de experiência, de amplitude, de visão com relação àquele problema que está se discutindo, que isso acrescenta muito para aquele cliente que está ali precisando de uma ajuda. Né? Então, a vasta experiência profissional em várias áreas das empresas que eu passei. Porque eu passei por RH, administrativo financeiro, operacional, marketing, vendas. Então, foi na Alcoa, essa multinacional, que é uma gigante, né? Sim. Então, sim. na Alcoa, eu trabalhei, como eu te disse, em RH, administrativo financeiro, marketing, operações, vendas, contabilidade, auditoria. Então, todo esse somatório de experiências, na realidade, o coach, o cliente, ele valoriza demais isso aí. Né? Agora, porque não é apenas um técnico psicólogo. Ele tem uma abrangência maior. Quais são os maiores erros que chefes cometem para com os seus funcionários, Alexandre?
Olha, eu digo com muita certeza, né, que o chefe, ele não trabalha no ser humano da equipe dele três necessidades humanas que são fundamentais. Sim. E aí é onde ele ocorre no erro. Quais são essas três necessidades que eu tenho, você tem, qualquer pessoa tem? Primeiro, a necessidade de ser ouvido. Segundo, a necessidade, né, de ser reconhecido. Terceiro, a necessidade de aprender com os próprios erros. Então, na hora que um chefe não ouve, ele não reconhece o mérito, o trabalho bem feito de um funcionário, né, e ele não dá chance da pessoa se desafiar, da pessoa fazer o trabalho da forma que ela acha que é melhor para poder dar um melhor resultado, ele, na realidade, ele está tolhendo essas três necessidades fundamentais do ser humano. Ser ouvido, ser reconhecido e aprender com os próprios erros. Então, essas são as maiores falhas que eu vejo num gestor, num gerente, numa pessoa que está comandando pessoas. Isso aí é meio que um autoritarismo, né, de alguns chefes, né, Alexandre? E o autoritarismo, ele vem da insegurança. Né? Porque quando você não tem convicção, você não tem certeza, né, da sua posição intelectual, de experiência que você está passando, você vai querer impor isso aí pela patente do seu cargo, né? Pela autoridade que você tem de mandar a pessoa fazer do jeito que você quer que seja feito, mas que você não consegue explicar nem contrapor a uma ideia diferente que a pessoa tenha, porque você não tem a capacidade intelectual. Você está ali por circunstâncias que te colocaram para ser um chefe. E aí você é chefe e nem sabe qual é o teu papel. Né? Você literalmente é aquilo que eu te falei, é o advogado, é o engenheiro, é o professor que passa a ser o coordenador do departamento. O cara acha que é chefe para mandar, né? Para mandar. Eu trabalhei em rádio, eu trabalhei muito em rádio, em televisão, entendeu? Então você pega um cara que... Eu tive um caso interessante na rádio, que ele era chefe de 14... Ele trabalhava numa equipe de 14 repórteres. Sim. Ele era 2 repórteres. E ele foi promovido a ser chefe desses 13 repórteres. Ele foi, então, promovido. Eram 14. Ele chefiou 13. E ele foi fazer o coach comigo, porque, na realidade, ele não se adaptou a comandar pessoas no sentido que ele gostaria de ter sido comandado quando ele era repórter. Então, ele ficou numa situação muito difícil, que ele não gostava, ele não queria ser ditador, né, opressor, mandador, ele não queria ser nada daquele chefe que é o cara que vai pela força. E ele não tinha a habilidade de relacionamento de conquistar as pessoas, né, por meio do diálogo e tal. Terminou ele deixando de ser chefe da reportagem e passando a ficar só com o microfone. Agora, hoje ele é um âncora de uma grande televisão aí, que a gente vê todo dia, está vendo ele. Agora, isso é uma qualidade, né, Alexandre? Quando você reconhece... A humildade. Né, buscar melhorar. Isso é uma grande virtude, né, Alexandre? Alexandre, agora me diz o seguinte. Eu sempre falei que quando um funcionário, por exemplo, está numa empresa, me corrija, por favor, se eu estiver errado, que não é a empresa que tem que pagar bem para ele mostrar trabalho. É ele que tem que mostrar trabalho para a empresa reconhecer. O que há de verdade nisso? Eu acho que a segunda frase é que é a verdadeira. Entendeu? E tem um lance muito interessante de se discutir nas sessões de coaching, né?
que é assim, a pessoa esperar que a empresa dê para ele um plano de carreira. Isso, muitos anos atrás, né, se falava muito em plano de carreira, plano de carreira. E eu me lembro que eu trabalhava em recursos humanos, então e a pessoa chegava e questionava qual é o plano de carreira que a empresa tem para mim. Olha que raciocínio, né? Qual é o plano de carreira que a empresa tem para mim? E o tempo foi mostrando que é um pensamento totalmente equivocado, né? Que a empresa não tem que ter plano de carreira. A pessoa, como você diz, é que tem que se mostrar competente para que, com a sua competência, a empresa, então, vá reconhecer o mérito e, com esse reconhecimento de mérito, a própria pessoa faça a sua carreira, né? Faça o seu progresso. Normalmente, quando o candidato vai fazer uma entrevista, ali ele mostra disposição até quebrar pedra se a empresa falar, para ele ser contratado. Depois, ele vai se encostando ali, reclamando que a empresa não o motiva. Não o motiva. O que é essa tal motivação que eles reclamam? Eu acho que tudo está centrado na chefia, né? Eu digo o seguinte, que 100%, olha que são 30 anos de experiência, 100% da causa, né, da infelicidade no trabalho está relacionado com o comportamento da chefia. 100%. Então você pega um elemento que ele entra na empresa muito motivado, né? Ele está novo, ou ele pode ser até um cara que tem já 20 anos de experiência, ele saiu de uma empresa para outra e ele trabalha ali na primeira semana, primeiras experiências dele, ele entra, como se diz, em cima dos cascos. Sim. Né? Ele está em cima dos cascos ali para produzir. E aí começa o relacionamento com a chefia. E esse relacionamento com a chefia é que vem o comportamento inadequado, né, desse gestor com relação a compreender, né, o momento desse funcionário, né, as suas necessidades. Eu já vi situações de funcionário que chega no primeiro dia de trabalho, isso aconteceu na minha presença, eu vendo, né, que ele não tem uma mesa de trabalho. Não tem uma mesa. E aí é um desprezo absoluto por aquela pessoa, né? Eu me lembro de um caso interessante, né? O livro aí é cheio de casos e de histórias, né? Nessa empresa, nessa multinacional que eu trabalhei, para você ver como é a maluquice do mundo corporativo, né? Que foi no meu departamento, né? Então, na minha diretoria. Então, a diretoria tinha vários departamentos. Como a rádio tem a redação, a técnica, claro, o comercial, tem, né? Então, vários departamentos, né? E um funcionário, ele foi admitido. E começou a trabalhar no departamento. E aí ele chegava para o senhor que tinha lá e dizia: fulano, você pega a planta do projeto tal para mim, por favor? E esse senhor ia lá, pegava a planta, trazia para ele, tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele dizia: fulano, dá para você trazer, por favor, né, aquele relatório assim que tem, né? E esse senhor ia lá e pegava lá o relatório e trazia e entregava para esse rapaz, né? E depois da quarta, quinta vez que essa pessoa pediu coisas para ele, esse senhor disse: olha, escuta, quem é o chefe aqui? Eu ou você? Então você veja que o cara foi admitido na empresa, né, onde ele entrou num departamento que já tinha uma pessoa que comandava aquele departamento, ele entrou para chefiar e essa pessoa não sabia que tinha um novo chefe que ia... Então você vê, né, as situações absurdas
que acontecem nas empresas, né? Esse é um caso que, para mim, marcou muito. Como é que você coloca no mesmo ambiente de trabalho, na época tinham 7 pessoas nesse setor, uma pessoa que vai chefiar um departamento e ele não sabe a natureza daquelas pessoas que estão ali trabalhando. Coisa absurda. Alexandre, agora digamos que eu seja um funcionário bem na empresa e, para mim, eu mereço, por exemplo, um aumento de salário, mas eu tenho um chefe que não me dá oportunidade, às vezes, de conversar, de dialogar com ele. Eu preciso de um feedback. Como é que eu busco essa oportunidade de conversar, de reivindicar isso? Olha, a experiência mostra, né, que o caminho mais curto é o diálogo. É o diálogo, né? Porque, veja essa situação. Eu estou trabalhando, né, acho que eu mereço um reconhecimento, mas até agora o meu chefe ele não me deu esse reconhecimento. Então, a partir daí, eu tenho 2 caminhos, né? Ou eu dialogo com ele e explico a minha carência, né, em termos de reconhecimento, que eu acho que eu estou sendo merecedor, ou eu vou, feito aquele peixe baiacu, eu vou inchando, não dialogo, mas vou inchando de insatisfação, ao ponto de eu deixar a empresa e ir embora. E muitas vezes até eu ser reconhecido negativamente por não ter feito um trabalho por falta de motivação. Então, numa situação dessa, onde eu me acho merecedor, né, e não dialogo com o meu chefe, dizendo, olha, escuta, faz 2 anos, né, que eu estou trabalhando, eu acho que eu já aprendi, já estou produzindo mais do que quando eu comecei, e na minha opinião, eu estou ganhando R$ 3.000 e eu acho que eu merecia, no mínimo, né, um aumento, sei lá, de 10%, 15%, para poder me equiparar, inclusive, a colegas que ganham 3.500, 3.800, porque eu já não estou mais numa função júnior, né, eu já tenho mais responsabilidade. E o que é que você acha disso aí? Eu estou certo? Eu estou errado? Então, é uma coisa interessante também, isso que eu estou agora colocando, que é você chegar para a pessoa, para o chefe, e você fazer perguntas abertas. O que é que você acha? Né? Eu já sou merecedor? Porque isso aí coloca o chefe numa situação de dizer se é merecedor ou se não é merecedor. E se não é merecedor, onde é que eu não estou merecendo? Onde é que eu preciso melhorar? E você não está colocando o chefe contra a parede, né, Alexandre? De uma forma elegante. Isso. De uma forma profissional. Dizendo, olha, eu queria uma conversa, e também não é uma conversa assim, que eu dou muita orientação nesse sentido. Tem conversas que são muito relevantes. Então, se você quer se valorizar, não chega de supetão no chefe, ou encontrando no corredor, né, ou numa conversa informal, aí você lança um papo desse que a gente está falando aqui. Não. Diz, olha, eu queria na terça-feira vim aqui por volta das 10 horas. Como é que está teu tempo na terça-feira por volta das 10 horas? Eu posso vir aqui porque eu queria ter uma conversa com você sobre a minha carreira profissional? Olha que formalidade você deu e como você valorizou. Sim. É diferente de você estar na cafeteria, você estar ali tomando um cafezinho e tal, e fazer uma conversa com o seu chefe, né, sobre reconhecimento, sobre promoção e tal. Agora, se você diz para ele, olha, terça-feira, às 10 horas, eu queria conversar com você sobre carreira profissional aqui na empresa, no mínimo esse chefe vai ficar o tempo todo com aquele parafuso na cabeça, remoendo, e dizendo o que é que esse cara vai querer. Ele vai querer falar de salário, vai querer o que é que... Então, da sexta-feira até a terça-feira, o chefe vai ficar com aquilo na cabeça. E vai ser uma conversa estruturada. Estruturada. Tancredo Neves dizia o seguinte: leve um amigo para trabalhar com você e seu final de tarde será triste. Já aconteceu comigo, Alexandre, esse negócio de indicação de amigo, e o resultado nem sempre é legal. Às vezes tem até amizades que se dissolvem com o tempo por isso.
Qual o perigo, Alexandre, de a gente indicar amigos para trabalhar? O lema que eu gosto de dizer é: não contrate quem você não pode demitir. Esse é o lema, né? Então, se você vai contratar um tio, um amigo, né, um parente, e que você não pode demitir, imagina que você contrata uma cunhada. Olha que bosco que vai ficar se essa cunhada não... Você contrata a sogra. Eu já passei por situações assim, do cara ter que demitir o sogro. E olha o que aconteceu na família. O cara se separou da mulher. Entendeu? Porque o sogro perdeu o plano de saúde, o sogro perdeu não sei de quê. Então, o lema é: não contrate quem você não pode demitir. Entendeu? Não tem... Posso pegar só uma água aqui? Deve, fica à vontade. Toma água aí, rapaz. Uma água aí. Grande Eduardo, como é que você está? Tudo tranquilo? Maria Luísa por aqui, Nilda Moreira também, muito obrigado pela participação. Bassman Blues também por aqui. Abraço a todos vocês aí. Quem tiver dúvida, mandem perguntas, por favor. Cheguei. Tomou água. Você tomou água mesmo ou água que passarinho não bebe? Hein? Os pernambucanos gostam de uma água que passarinho não bebe. Pitu. Pitu, que eu lembro. Eu sou velho, viu, Alexandre? Eu sou baiano, então eu lembro do Pitu. Aguardente Pitu. Exatamente. Alexandre, me diz o seguinte: qual é a importância da organização do tempo? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é muito metódico, programa, anota tudo. Qual é a importância disso? A tua vida profissional flui melhor? Olha, a administração do tempo é fundamental, né? Na vida profissional e na vida pessoal, né? Muitas pessoas que me procuram, né, lá no consultório, se queixam demais da falta de tempo para fazer tudo o que eles têm que fazer, né? Na realidade, não existe falta de tempo. Existe um mau planejamento do tempo. Porque você imagina que o nosso tempo, né, é como uma caixa de acrílico. Imagina uma caixa de acrílico, né, onde você começa a colocar fermento ali dentro. O fermento é a quantidade de trabalho que vai sendo colocado ali dentro daquela caixa. Só que aquela caixa, ela é limitada, ela tem aquele tamanho de 24 horas, né? E essas 24 horas, se a gente for dividir, você tem 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Esse é o equilíbrio, né? E o que é que acontece? As pessoas começam a verificar no dia a dia uma capacidade, né, insuficiente de dar conta de todo esse fermento que entra nessa caixa, que ela é rígida, e começa a transbordar, né? Esse transbordar significa o excesso de trabalho que começa a acontecer porque a pessoa não tem uma capacidade de planejar o que é que ela pode fazer na segunda-feira, o que é que ela pode fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, isso incluindo atividades que são as atividades profissionais e as atividades pessoais. Então, é muito comum, né, a pessoa se queixar de estar levando trabalho para casa, estar perdendo o fim de semana, a mulher se queixa, os filhos se queixam, né, e a pessoa começa a, planejando de forma inadequada essa pizza do tempo, né, que seria 8 horas de lazer, 8 horas de descanso e 8 horas de trabalho, essas fatias começam a ser invadidas só pela fatia do trabalho. Então, gestão do tempo é fundamental, eu diria assim, na felicidade da pessoa. Fundamental. Alexandre, eu trabalhei 13 anos e 10 meses numa empresa
que no período a partir do segundo ano que eu estava nessa empresa, eu tinha uma média de folgas, pasmem, tá? 10, 11 folgas por ano. Eu folgava muito. Não entendi. Você tinha 10 horas, 10? Eu tinha 10, 11 folgas por ano. Por ano, tá. Eu folgava demais? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ao contrário, você está feito esse, né, que não encontra tempo para o descanso, para a família. E é uma coisa tão maluca isso aí, porque olha bem o que acontece. A pessoa chega muitas vezes me procurando, pedindo ajuda, né? Porque está se separando. Eu digo, mas o que está acontecendo, né? Ele disse, não, eu trabalho demais. E em casa o pessoal reclama muito, a mulher reclama, os filhos reclamam. Eu digo, e você trabalha tanto para quê? Para poder ter uma vida melhor e ficar junto da minha mulher, junto dos meus filhos. Eu digo, mas não tem alguma coisa incoerente nisso aí? Você está dizendo que está se separando, né? Porque a mulher não tem a sua atenção, os filhos não têm a atenção, o acompanhamento, a proximidade, né, afetiva do pai. E você está dizendo que trabalha quase 24 horas por dia para poder dar atenção para ele, para poder... Então é uma coisa... louca, né? Um caso aí de 10, 12 folgas no ano. Então, quanta família ressentiu disso aí? Né? Não está presente, não está junto. Tá? Nessa época eu morava só, entendeu? Eu morava só. Eu ia em casa, dormia e voltava. Ó, pra você ter ideia, Alexandre, o meu bujão de gás durava 3 anos para acabar, entendeu? Eu era uma visita na minha casa, entendeu? Era uma visita. Eu já ouvi, Alexandre, uma certa vez, de um chefe, ele não reclamando, mas ele fez o seguinte comentário sobre alguns funcionários. Aquele funcionário, por exemplo, que ele chega no trabalho, por exemplo, faltando 10 minutos e ele começa a trabalhar no minuto certinho. A hora de ir embora, se precisar dele 1 minuto para terminar alguma coisa, ele não fica. Ele já pega as coisas e vai embora. E o funcionário e o chefe estava de olho nisso. Isso é ruim? Falta de interesse um pouquinho a mais pela empresa ou não? Ou ele está cumprindo a obrigação? Olha, eu acho que ele está cumprindo a obrigação, porque é contratual, né? Mas é falta de comprometimento com os desafios que a empresa passa. Né? Eu já tive funcionários, né? Na época tinha 4, 5 funcionários numa empresa que eu constituí, e para você entender, era uma empresa de motoboy e uma empresa prestadora de serviço de copiadora de xerox e tal, uma mini gráfica. Sim. Então era chamada Central de Serviços, né? Ficava dentro de um prédio comercial e tirava cópia, fazia motoboy, tinha um supermercadozinho de produtos de escritório e tal. E acontecia muitas vezes, né, no horário crítico do almoço, né, os clientes aparecerem, irem lá e ficar uma fila, às vezes, de 4, 5, 6 clientes para serem atendidos. Né? E eu falava para esses funcionários, olha, gente, na hora do almoço, procura ser um pouquinho mais rápido, né, se o movimento estiver com muita gente, porque o cliente vai ficar insatisfeito de esperar tanto, né? E tinha uma funcionária, uma dessas 5, né, que dizia, não, eu não vou voltar mais rápido, porque é meu direito ter 1 hora de almoço. Então, enquanto os outros, né, iam nesse dia que olhava que o movimento estava muito grande, de clientes, ia fazer um lanche, voltava e dava aquele empenho, essa pessoa, que eu nunca vou esquecer dela, dizia, não, é meu direito ter 1 hora de
Então ela não entendia, não tinha um comprometimento, na realidade, de fazer esse algo mais, né? Sim. Eu acho assim que o funcionário ele cresce na organização quando ele faz 1 centímetro a mais daquilo que é o obrigatório. Claro. Né? Então, porra, é para sair às 5 horas da tarde, mas custa sair 5h10, 5h15, às vezes até 5h30. O teu contrato é até 17 horas, tudo bem. Sim, sim. Pô, mas esse relatório tem que sair hoje, meu, e o cara está esperando lá. Aí você começa a reclamar, começa a ser rabugento, começa a... E aí, Pô, no dia que você precisar sair meia hora mais cedo, você vai falar com o chefe, ele não te deixa. Pois é, então aí fica essa rixa, entendeu? Não leva a nada. Então, eu acho que o importante é o chefe, a empresa, reconhecer o contratual, né, que é das 8 às 17, tudo bem, das 8 às 18 e tal. E o funcionário, ele mesmo, olhando que a necessidade está requerendo que ele fique mais 20 minutos, mais 30 minutos, que ele fique. E não estou nem falando assim de cobrar hora extra, não é nem isso aí. Sim, é ficar porque é devoção. Claro. É devoção mesmo, eu quero entregar isso aí. Eu estou trabalhando na rádio e vai entrar o Rangel e vai ser no sábado, né? E eu vou ajudar, não sei o quê. Ah, não, agora porque é sábado à noite que eu estou trabalhando, eu vou cobrar 2 horas extras. Não é por aí. Você cresce no bolso um pouquinho, mas deixa de crescer profissionalmente um montão. Entendeu? Exatamente. Por causa desse... Picuinha, né? Dessas picuinhas. Picuinhas, entendeu? Não tem... O perfil aqui, Bassman Blues, diz o seguinte: tem países em que a jornada de trabalho é maior que a nossa. Há aqueles que invadem a fatia do trabalho para saborear o lazer. Como você vê essas duas hipóteses? Olha, eu acho que na primeira situação, né, que o excesso de trabalho, né, é bem maior, eu acho que é negativo. Eu acho que isso aí não funciona. Você já está me condenando porque eu folgava só 10 vezes por ano, né, Alexandre? Totalmente, né? Totalmente. E aí a segunda questão que ele coloca, qual é? É o seguinte: é aqueles que invadem a fatia do trabalho para saborear o lazer. Aí se invade, né, a fatia do trabalho, aí eu acho que está errado também. Eu acho que o correto é você fazer o equilíbrio. Né? Você ter o equilíbrio das 8 horas, 10 horas, e ter também, eu diria assim, um comportamento até contemporâneo. Né? Se você olhar o que a gente está fazendo aqui, é trabalho. E a gente está no sábado. Claro. É trabalho. Então, hoje, com essa modernidade do WhatsApp, a modernidade do Instagram, a modernidade do e-mail, né? Você tem até que se controlar, porque está se misturando. O sábado você tem uma bela de uma ideia e você passa para um cliente, você passa para um colega, para o chefe, e você tá invadindo a fatia do lazer. É complicado você dizer que está, porque o teu entusiasmo é tão grande com aquela ideia, com aquilo que você está fazendo, que se mistura. É feito o trabalho, às vezes, é como uma obra de arte. Né? Se você pegar, por exemplo, eu gosto de tocar. Opa! O que é que você toca aí? O que é que você toca, Alexandre? Eu treino o ukulele, né? Eu gosto. Ukulele, sim. E eu passo horas e horas aprendendo música, gravando. Para mim não tem horário de trabalho. Se eu sou um músico profissional, né? O meu entusiasmo, né? Pela música, pelo instrumento, né? Pela minha dedicação de treino, eu não meço horas, né, de treino, porque aquilo é muito prazeroso para mim. Prazeroso. Né? A mesma coisa de um pintor que está fazendo uma tela, um escultor que está fazendo uma escultura. Se ele vai até 2 da manhã,
né, fazendo aquela obra, aquela escultura. Aquilo não é um esforço para ele. Eu acho que a mesma coisa acontece nessa pizza que a gente está falando, né, de invadir a pizza do lazer. É muito complicado. Você pode ficar trabalhando num relatório, né, da empresa, ou da sua empresa, ou do seu departamento. Você começar a trabalhar num sábado, ou tira até o sábado, num dia da semana mesmo, né, que você está no escritório, você começa a desenvolver aquela ideia, e aquela ideia não sai da sua cabeça, você fecha aquele computador no escritório, 7 horas da noite, vai para casa, 9 horas da noite, depois de jantar, vem aquela ideia remoendo, você abre o computador, fica até 2 horas da manhã. Ninguém está te mandando fazer aquilo. É um entusiasmo seu que você tem, né? E você invadiu a fatia do lazer da sua casa, até do descanso, mas o teu entusiasmo é tão grande que aquilo se misturou. Né? A obra que você está fazendo, que é feito brincar aqui, tocar o ukulele, escrever uma poesia, criar uma música, né? São criações. Então, se você está numa empresa e você está criando um belo de um projeto, que você vê que vai ser uma grande solução, aí você se perde no tempo. De onde surgiu a ideia do telefone vermelho, Alexandre? Aquilo foi uma forma, né, de você dar uma dinâmica, né, num conteúdo, né, que você transmita, mas que chame um pouquinho de atenção e saia do comum. Porque uma coisa é você entrar no blog, né, lá, e aí eu começo a falar. Né? E eu brinquei, então, com o telefone vermelho, né, de estar atendendo uma demanda de um gerente, de um cliente, né, onde ele faz uma pergunta, né, e eu, de forma descontraída, pego o telefone e digo, olha, não, mas é sério que você foi demitido? E aí é isso aí. E aí eu dou um gancho para dizer, olha, não é porque você foi demitido que acabou a tua vida. E aí, aí desenvolve, então, o tema. Então, é mais uma muleta, como se diz, né? Claro. É uma muleta para... Mas que ficou interessante, achei que ficou legal. Ficou bem bom. Aproveite e já se inscrevam lá no canal do Alexandre Rangel no YouTube. Tem o site também, né? Que é Alexandre Rangel Coach. A Rangel Coach. A Rangel. Eu sou franco, eu estou usando muito pouco essa ferramenta atualmente, entendeu? Você é avesso à tecnologia, Alexandre? Não sou avesso, não. É que eu tenho feito mais atendimento mesmo, presencial, ou então assim, hoje está muito simples você fazer o atendimento não presencial, aí eu faço pelo Skype, normalmente eu uso o Skype, né? Mas aí o uso do Instagram, o conteúdo, ou do YouTube e tal, eu tenho diminuído bastante aí mesmo. Entendi. Aí é para poder dividir a pizza bem direitinho, ficar mais o consultório, ficar o lazer e o descanso, e tá bom. Tá, né? Que sensacional. Alexandre, que honra conversar contigo, cara. Gostaria foi muito bom. De agradecer imensamente você ter disponibilizado esse tempo, entendeu? Foi um prazer para mim. Há tempos que eu te procuro para bater esse papo, olha, surgiu a oportunidade. Gratidão mesmo, viu? Gratidão mesmo. Tá bom. Muito obrigado, viu, Alexandre? Tá obrigado, bom, um abraço para você. Valeu, satisfação. Obrigado a todos, gente. Até uma próxima. Se inscrevam lá no canal no YouTube, Paiana Conectados, que esse vídeo vai para lá. Grande abraço. Tá bom. Um abraço. Tchau, tchau.